pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E bora para mais uma coletânea aqui de relatos para vocês, especial do Dia das Mães. Feliz, né, Dia das Mães aí para todas as mães que estejam assistindo esse vídeo. E não vou enrolar muito não, bora aqui para esses relatos. Quem não for inscrito, se inscreva, deixa seu like quem curte o canal. Se tiver a função de hypar aí esses vídeos, se tiver alguma história relacionada ao sobrenatural, quiser mandar aqui para mim, o e-mail tá aqui na descrição dos vídeos. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora para esses relatos. Coletânea do Dia das Mães. E para começar o primeiro relato, o título já é esse. Será que minha mãe deu minha alma? Oi Mariana, tudo bem? Eu espero que sim. Esse relato começa bem antes do dia que a minha mãe faleceu. Poderia ser só um relato triste, mas tem muita coisa sobrenatural que aconteceu e ainda acontece. Eu cresci em uma fazenda isolada no interior de Minas Gerais. A cidade mais próxima ficava a quase uma légua de distância, e os vizinhos mais próximos eram um casal de velhos que moravam do outro lado da mata. Meu pai morreu quando eu tinha apenas 5 anos e minha mãe foi quem segurou tudo, a casa, os bichos, as plantações e eu. Ela era uma mulher dura, de poucas palavras. Às vezes, quando pensava que eu estava dormindo, eu a ouvia chorando baixinho na cozinha. Outras vezes, ela falava sozinha em um sussurro esquisito. Eu pensava que era uma espécie de reza. E só depois eu fui entendendo que não era bem isso. Minha mãe mexia com algumas coisas que não eram de Deus. Havia um quartinho trancado no fundo da casa. Eu nunca entrei lá, ela nunca me permitiu. Disse que lá não era lugar para crianças. Eu só ouvia barulhos estranhos quando ela passava muito tempo lá dentro. Sinos, assovios, sons que pareciam vir de dentro da terra. Sim, de dentro da terra, como se algo estivesse escavando para tentar sair. Um dia escondi atrás da porta e ouvi ela conversar com alguém que não respondeu. Ela dizia: ainda não. Ele ainda não está pronto. De alguma maneira eu sabia que ela falava de mim. Eu achava que era comigo, sim. Na semana que ela morreu, os bichos começaram a agir estranho. Uma porca pariu 8 leitãozinhos, todos mortos. Isso nunca tinha acontecido antes. Os cavalos se recusavam a beber a água do poço. E o cachorro Zulu, uivava toda a noite encarando o telhado da casa. Eu já tinha 27 anos quando ela faleceu. Sempre pareceu que algo me prendeu àquela fazenda. Numa dessas noites, levantei para ver o que era. Por que o meu cachorro uivava tanto? E vi uma figura parada no meio do terreiro. Parecia um homem, mas os braços eram longos demais e os olhos brilhavam num vermelho apagado. Ele sumiu quando eu pisquei. No dia seguinte, minha mãe acordou diferente, pálida. Os olhos... Mas ela não tinha morrido? Peraí. Na semana que ela morreu, os bichos começaram a agir estranho. Ah, tá. Na semana que ela morreu. Então, ela não tinha morrido ainda. No dia seguinte, minha mãe acordou diferente, pálida, os olhos fundos, e disse que queria que eu fosse na casa do velho Joaquim, buscar umas ervas. Quando voltei, encontrei ela deitada no chão do quartinho. A porta estava entreaberta. Ela não respirava mais. No chão havia um círculo desenhado com carvão e sal. No centro, velas pretas queimadas até a base. Tinha um frango morto, preto, e o mais estranho, uma boneca feita de pano e palha, com um pedaço da minha camisa costurada no peito. Chamei o padre da vila e quando ele chegou e viu tudo, empalideceu. Mandou queimar o quartinho inteiro. Diz que minha mãe tinha mexido com coisa muito velha,
coisas até mesmo antes da Bíblia. Coisas até mesmo antes da Bíblia. Mas naquela noite, depois do velório, do enterro, de alguma maneira eu senti que ela voltou. Acordei com um barulho de sinos, aqueles sinos que você coloca em vaca para não se perder. Olhei pela janela e vi minha mãe no meio do pasto. Mas ela não parecia estar morta. Porém, eu tinha certeza que ela estava. E mesmo assim, ela estava lá, parada, me olhando. E sorriu, só que era um sorriso errado, um sorriso malicioso. E desde esse dia, muitas pessoas a veem ali na fazenda. Eu me casei e tenho uma filha. Minha filha diz ver uma mulher com as características da minha mãe. Ela não faz nada de mal. Porém, toda vez que alguém da minha família morre, ela aparece ou para a pessoa que morreu antes ou para outras pessoas com aquele mesmo sorriso malicioso. Minha mãe, eu acredito que ela não descansou. Ela fez algum pacto, alguma troca. Não sei o que ela entregou, talvez eu ou talvez a alma dela. Talvez esse pacto foi para ela ficar aqui entre o nosso mundo. Não sei muito bem, não sei explicar. Mas uma coisa eu sei, o dia que minha mãe morreu, foi só o começo de alguma coisa ali na fazenda. As coisas não dão muito certo, mas eu tento, pois eu gosto do lugar. Queria continuar o legado de ser um pequeno fazendeiro, como ela e o meu pai antes de falecer diziam. Acho que ela fez um ritual para não partir e ficar ali de alguma forma. Como disse, ainda moro na fazenda e as coisas não vão muito bem. E até agora, chamei aquele mesmo padre, ele vai lá às vezes, ele ora, ele reza, mas ele diz que não vê nada, não sente nada ruim. Mas eu sei que ela tá ali de alguma forma. Eu sei que mais coisas vão acontecer e eu vou atualizando você aqui com um novo relato. Obrigada por contar. Gente, que louco. Será que ela fez um pacto pra continuar ali? E por que esse boneco tava ali costurado com um pedaço da camisa dele? Muito obrigada pelo relato. E que interessante, atualiza sim, né? Se acontecer mais coisas aí, seu filho, né? Sua filha, né? Diz que vê ela também. E a sua esposa, será que já viu? Será que ela, né, as coisas não vão bem na fazenda? Será que de alguma forma ela tá atrapalhando ali? E esse sorriso dela, sorriso malicioso, essa coisa também dela aparecer, né, para as pessoas, ou as pessoas que vão morrer, ou outras pessoas, e logo depois alguém falece. Nossa, que loucura. Mas vamos aqui pro próximo relato. Segundo relato, mamãe voltou só para me dizer que está bem. Oi, Mariana, tudo bem? O que vou contar aqui hoje é algo muito triste, pois envolve a morte da minha mãe. Eu nunca achei que fosse o tipo de pessoa que acreditava em coisas sobrenaturais. Sempre fui muito racional, do tipo que prefere explicações científicas para tudo. Sou cético. Mas o que aconteceu no Dia das Mães do ano passado abalou toda a minha convicção mais profunda. Minha mãe havia falecido no final de 2023, em pleno mês de dezembro, após uma luta longa e dolorosa contra um câncer. Foram meses de idas e vindas a hospitais, morfina, respiração difícil e uma sensação constante de impotência. Quando ela finalmente partiu, foi como se um vazio absoluto tivesse se instalado na casa. O silêncio era quase agressivo, chegava até a doer. Ela sempre foi muito presente, falava comigo todos os dias, ligava para o meu serviço para saber se eu tinha comido, se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa.
E depois que ela morreu, era como se o mundo tivesse perdido um pouco do brilho, da cor, como se eu estivesse perdendo também a vontade de viver. Eu não consegui chorar direito no enterro, fiquei em choque, anestesiado. Mas nos dias seguintes, principalmente à noite, parecia que tudo desabava. Aconteceu na véspera do Dia das Mães. Era uma noite fria. Eu tinha voltado do trabalho, estava exausto. E apesar de tentar evitar não pensar, eu acabei olhando para uma caixa que tinha algumas lembranças dela. Encontrei um bilhete que ela me deixou quando eu fiz 18 anos, com uma caligrafia dela, toda tortinha e elegante ao mesmo tempo, onde dizia o seguinte: se um dia eu não estiver mais aqui, não se esqueça que estarei sempre perto de você. Aquela frase me destruiu por dentro. Eu chorei até dormir. Mas o que aconteceu depois ainda me arrepia. Eu acordei no meio da madrugada com um cheiro muito específico no ar. O perfume que ela usava. Um cheiro floral misturado com algo doce, que eu não sentia desde o dia do enterro dela, que foi a última vez que passaram-lhe o perfume. O estranho é que era um cheiro forte, como se alguém tivesse acabado de passar por mim com ele. Levantei assustado e fui até o corredor. Da casa. E juro, por tudo o que é mais sagrado nesse mundo, eu vi a sombra dela. Ela estava de costas, indo em direção à cozinha. O mesmo andar calmo, quase arrastado, como ela sempre fazia quando acordava cedo para fazer o café. Eu gritei e foi aí que saiu a minha voz, assim um pouco baixa e trêmula, e eu falei: mãe? E então ela lentamente virou-se para mim. Era ela, não em carne e osso, mas como uma espécie de presença, um vulto claro, translúcidos, mas com traços delicados dela. Ela me olhou com uma ternura que só mãe sabe olhar para um filho. Sorriu e disse: meu filho, não chora mais. Eu não consigo partir vendo sua tristeza. E eu estou bem, feliz, mas por causa do seu choro, eu não posso ir. Eu ouvi ela dizer isso claramente. A voz dela estava mais como um sussurro, embalado ali pelo um vento ou algo parecido. Eu fiquei paralisado. Um arrepio percorreu meu corpo todo, da nuca até os pés. Não consegui dizer mais nada. E só chorei. Mas era um choro diferente, não de desespero como de antes, mas de um alívio. Era como se eu tivesse recebido a confirmação de que ela estava bem, em paz. Depois disso, ela desapareceu lentamente, como se estivesse desfazendo ali no ar. O cheiro do perfume permaneceu por alguns segundos. E então tudo voltou, o silêncio e a escuridão ali do corredor. Na manhã seguinte, achei que poderia ter tido apenas um sonho. Mas quando fui até a cozinha, havia uma caneca em cima da mesa. A mesma caneca que ela usava todos os dias. E detalhe, depois que ela se foi, eu não consegui tirá-la do armário mais. Eu não tinha deixado ela ali. Ela estava limpa, mas úmida, como se alguém tivesse enxaguado ela e esquecido de guardar ali em cima da mesa. E desde aquele dia, nunca mais senti aquela dor esmagadora. Às vezes choro de saudade, mas agora eu choro com a certeza de que ela está bem. E que de alguma forma que eu não possa entender, voltou para me dizer isso. E só depois eu entendi o quanto atrapalhei ela partir com aquele meu choro de desespero. Mas é tão difícil aceitar perder alguém que amamos. Mariana, esse é o meu relato. Espero que você possa contar no seu canal e homenagear minha mãe pela última vez. Quero terminar dizendo Feliz Dia das Mães, onde quer que você esteja, mãe. Nossa, gente, que forte. E
muito obrigada pelo seu relato e que, né, não sei nem o que falar, né, mas essa questão aí do choro, né, muitas pessoas dizem que sim, atrapalha, né, atrapalha na evolução espiritual, né, do outro lado, né, mas é como você falou, é tão difícil, né, a gente aceitar que a pessoa, uma pessoa que a gente ama, ainda mais assim, mãe, pai, filho, né, você aceitar uma pessoa que tá ali todos os dias com você, né, aceitar que se foi, a gente tem que aceitar, mas é tão difícil, né, é tão triste. Mas é isso, muito obrigada, né, um relato muito lindo mesmo. O final aqui me deixou um pouco mexida, que eu perdi até assim, o que eu ia falar aqui. Mas que lindo, né, e ela voltou ali pra dizer pra você que tava bem, né, coisas que mãe fazem, né, e não foi, né, um sonho, né, a xícara não, a caneca dela, né, tava em cima da mesa, você não usa. E ela não apareceu, né, como carne e osso, né, como muitos acreditam, talvez, né, ela apareceu ali como um espírito, né, em forma de espírito. Ela só queria, tipo, te tranquilizar mesmo. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é: oração da minha mãe me salvou do perigo. Oi, Mariana, tudo bem? Sempre tive uma relação muito forte com a minha mãe. Ela era uma mulher de fé inabalável, daquelas que acordam de madrugada para rezar ajoelhada aos pés da cama, mesmo com os joelhos doendo. Cresci ouvindo orações dela ecoando pela casa de madrugada, como uma espécie de escudo invisível contra o mal. Quando me mudei para longe por causa da faculdade, ela me deu um pequeno terço bento e disse: mesmo que você se esqueça de Deus, eu nunca vou deixar de orar e rezar por você. E de fato, eu me afastei de Deus. A correria dos estudos, festas, os amigos, comecei a levar uma vida que minha mãe provavelmente desaprovaria. Passei a sair com pessoas erradas, frequentar lugares estranhos, me envolver em situações perigosas. Mas nada me marcou tanto quanto aquela noite de junho. Eu estava voltando de uma festa com um amigo. Já era bem tarde da noite. E então decidimos cortar caminho por um trilho, tipo uma estradinha de terra. Estava tudo muito escuro, o sinal do celular tinha sumido e de repente, começamos a escutar como se fosse passos no mato. Meu amigo achou que fosse um animal, talvez um boi, mas eu senti que era outra coisa. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Silêncio estranho se instalou no ar, você não escutava nem o som de um grilo. Não era só medo, era pavor. Foi nesse momento que eu vi uma figura saindo das sombras. E tinha algo muito errado nela. Era alta demais, rosto todo escuro, sem feições definidas, como se fosse feita de fumaça condensada, e vinha em nossa direção. Eu não consegui me mexer, eu congelei, paralisei. Tentei gritar, mas a voz não saía. Meu amigo me deixou para trás, saiu correndo disparado. Nossa, que bom amigo esse, né? A criatura, seja lá o que fosse, estava a poucos metros de mim. Foi quando ouvi nitidamente a voz da minha mãe na minha cabeça. Não era uma lembrança, era real, como se ela estivesse realmente ali. Detalhe aqui, a minha mãe não tinha morrido. E dizia o seguinte ali, a voz, que era uma espécie de oração: Senhor, cubra meu filho com teu sangue. Não deixe o mal tocá-lo. Em nome de Jesus, protege ele agora. Aquela criatura parou. Era como se tivesse batido contra uma parede invisível. E ela recuou. Não de medo, mas de repulsa. Como se tivesse sido ferida por algo que eu não conseguia ver. Ficou ali se contorcendo, até que desapareceu no ar como uma nuvem de fumaça. Eu fiquei ali paralisado por um tempo e só escutei quando meu amigo reapareceu ali gritando
e saímos dali em disparada. Quando cheguei em casa no dia seguinte, liguei para minha mãe e tentando contar o que tinha acontecido, antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, ela já falou: eu acordei ontem às 3 da manhã, com o coração muito apertado. Senti que você estava em perigo. Me ajoelhei e comecei a rezar por você. Fiquei assim até o sol nascer. A voz dela estava calma e firme. E foi aí que eu entendi que a oração dela me salvou. De alguma forma, as palavras dela foram até mim. Não tenho dúvida disso. Oração de mãe é forte. Desde aquele dia, o terço que ela me deu, eu nunca carregava, mas agora não sai do meu pescoço. Toda vez que eu sinto que estou perdido ou ameaçado, eu lembro daquela noite e da força invisível que protege os filhos das mães que rezam. Não sei o que era aquela criatura, nem sei se era real. E só tenho uma coisa a dizer: mães, rezem por seus filhos. A oração de uma mãe é muito poderosa. Mariana, obrigada por contar. Eu que agradeço pelo relato. E sim, né? Orações de... Nossa, a mesinha tá fazendo barulho. Oração de mãe é muito poderosa, né? A minha mãe, eu até... Coisa que eu não sou, gente, muito de rezar, vamos por assim, né? Que nem tem gente que levanta de madrugada pra orar e tal. Eu não sou muito assim, não. Eu sempre rezo, agradeço a Deus, né, por tudo. Mas a minha mãe, ela, tipo, reza antes de dormir, reza antes de levantar, reza pros filhos, né, pra gente. Reza pras pessoas que ela quer proteção, né. Eu assim, eu não rezo tanto, mas eu peço, assim, proteção. Agradeço, porque a gente, além de saber pedir, a gente tem que saber agradecer também, né. Então, muitas vezes, né, chega no final do dia, né, não custa nada você falar ali um obrigado Deus, né, cuida das pessoas que você mais ama ali, né, não custa nada, né. E é isso, né, mães, orem por seus filhos. E essa criatura, né, que apareceu, que de início eu até achei que fosse tipo um lobisomem, mas ele falou que era aqui, ó, era alta demais, rosto escuro, sem feições definidas, como se fosse feita de fumaça. Né? E ela sumiu do nada. E ele escutou ali como se a mãe dele estivesse orando e tava ali, tipo, dentro da cabeça dele. Não era uma lembrança, realmente, né? Ela acordou ali e sentiu que tinha que orar ali por ele. Né? A oração de mãe tem muito poder. E é isso, gente. Próximo relato aqui. E falando em lobisomens, não podia faltar, né? Relato de lobisomens aqui envolvendo mãe. E esse aqui eu confesso pra vocês que eu achei bem legal e bem interessante. Então vamos aqui pro relato. Minha mãe atirou num lobisomem. Oi, Mariana, tudo bem com você? Eu espero que sim. E esse relato aconteceu comigo. Eu devia ter uns 10 anos quando tudo ocorreu. Morávamos num sítio afastado da cidade, no interior de Goiás. A vida era bem simples. Fogão a lenha, galinhas no quintal. E a noite escura de verdade. Daquelas que você não vê um palmo na frente do nariz sem uma lamparina. Meu pai já havia falecido fazia 3 anos. E desde então era só eu, minha mãe e minha irmã caçula. Minha mãe era uma mulher dura, criada na roça, sem medo de bicho, nem de homem nenhum. E ela dizia sempre: quem respeita a terra protege. Mas se o mal vier, eu também tenho minha força. Naquela época, havia boatos de que um lobisomem andava atacando os currais da região. Várias famílias acordavam com bezerros mortos, galinhas sumidas e marcas estranhas nos troncos das árvores. Marcas como se tivesse feita com unhas de ferro. Minha mãe dizia pouco, mas prestava atenção. Ela não ria das histórias nem desmentia. Só limpava a espingarda velha que meu pai deixou mais vezes do que o normal. Numa noite de sexta-feira de lua cheia, minha irmã nos acordou gritando e disse que viu um cachorro muito grande no quintal de casa.
Os olhos dele eram vermelhos e estava parado olhando para a janela do nosso quarto. Minha mãe nem pensou, levantou da cama, calçou as botas, pegou a espingarda e foi para fora. E eu fui atrás, me tremendo de medo, mas não queria deixá-la sozinha. A noite estava gelada e havia um silêncio estranho no ar. Nem um grilo, nem um sapo, nem vento, só o barulho dos nossos passos. E quem mora na roça sabe que à noite é grilo, é sapo, é uma barulheira danada. E o silêncio que fazia ali era de cortar. Foi aí que a gente viu. Era uma criatura enorme, de pelo escuro, andando em duas patas. O dorso era um pouco curvado, os braços compridos, orelhas grandes e os olhos, meu Deus do céu, os olhos pareciam brasas de tão vermelho. Estava parado num canto do chiqueiro, farejando o ar, como se soubesse que a gente estava ali. Minha mãe não hesitou, apontou a espingarda, fez o sinal da cruz e gritou: "Se veio do mal, vai voltar para o inferno", e disparou. O disparo ecoou pela mata e a criatura gritou, mas deu um urro estridente, que não era de bicho nenhum que a gente conhecia. Cambaleou, olhou para minha mãe, parecia com raiva e dor, e correu para a mata, deixando um rastro de sangue no chão. Minha mãe correu atrás, até a cerca de arame farpado, e pegou um pedaço de pano rasgado preso ao arame farpado. Era um tecido de roupa, não era pele de bicho. Era azul e sujo, com cheiro azedo. Na manhã seguinte, o falatório correu solto na cidade. Um homem do povoado ali da cidade, conhecido por ser arredio, ele sumia em dias de lua cheia, apareceu com o braço enfaixado, dizendo que tinha sido atacado por um cachorro do mato. Só que ninguém acreditou, e durante o domingo seguinte, minha mãe e eu estávamos numa venda, tipo um mercadinho, e esse homem estava lá. E do nada saiu um comentário sobre o lobisomem e sobre a minha mãe ter atirado em um certo lobisomem. E a minha mãe disse o seguinte, olhando para todos que estavam ali no mercadinho: "A primeira foi só para avisar, mas da segunda vez vai ser certeira, vai ser para matar". E depois de alguns dias esse homem foi embora e deixou tudo para trás. E ninguém nunca mais ouviu falar desses ataques na nossa região. Minha mãe nunca falou sobre aquilo de novo, guardou a espingarda no armário, trancou com correntes para mim nem minha irmã pegar, seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Mas por muitas noites eu cheguei a ver ela rezando na varanda, olhando para a mata, como se estivesse pedindo a Deus para que aquilo nunca mais voltasse. E graças a Deus nunca mais voltou. Acho que o lobisomem era aquele sujeito, pois depois que ele foi embora nada mais aconteceu. Hoje, já adulto, quando conta essa história, muitos riem ou duvidam. E por isso eu escrevi em anônimo. Mas eu sei o que eu vi. Minha mãe atirou no lobisomem aquela noite. Se não fosse por ela, talvez a gente não estaria aqui e não tivesse sobrevivido para contar. Muito obrigada, Mariana. Espero que você acredite na minha história, porque não é todo mundo que acredita. Espero ouvir também no seu canal e se gravar, por favor, me avise. Muito obrigada, e que interessante, que legal, né? A mãe dele, tipo, ela não tinha medo, não. Ela catou a espingarda e foi atrás mesmo. Deixa eu só mandar aqui pra você. Dia das Mães, domingo, né? Agora. Hoje é sábado. É, domingo. Ok. Só não sei o horário ainda que eu vou postar, porque tem dias que eu quero postar, tipo, sempre às 15 horas, mas aí acontece alguma coisa e eu não consigo, né? Mas que legal. Que legal, interessante, né? Sua mãe, tipo, não teve medo, não. Ela foi lá e meteu bala ali no lobisomem, né? E
pode ser nesse cara, né? Já que ele foi embora, né? Ele desapareceu depois que ela falou ali, né? Na venda. Que interessante. E vamos para esse relato que se chama O Jardim de Mamãe. Oi Mariana, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Júlio e tenho 42 anos. Eu tinha apenas 5 anos quando perdi minha mãe. Era cedo demais para entender o que acontecia. Cedo demais para aceitar. Para mim, ela era eterna. Era uma pessoa que sabia exatamente como me fazer sorrir quando eu chorava, que cantava para eu dormir, que fazia o mundo todo parecer seguro com um único abraço. Mas de repente ela adoeceu. Um dia estava me penteando para ir para a escola, me arrumando, no outro deitada numa cama de hospital, numa cama branca, que eu mal podia alcançar. Depois, silêncio, vozes baixas pela casa, cheiro de flores fortes que me deixavam tonto, e o colo da minha tia tentando substituir o que ninguém poderia substituir. Ninguém sabia como explicar para uma criança de 5 anos o que era a morte. E eu, no fundo, também não queria entender. Preferia acreditar que ela estava escondida em algum lugar da casa, brincando de esconde-esconde e que a qualquer momento ia sair de trás de uma porta para me abraçar. Na terceira noite após o funeral, algo extraordinário aconteceu. Adormeci, soluçando baixinho, abraçando a um dos travesseiros da minha mãe, que minha tia tinha deixado eu pegar. Lembro-me que desejei com toda a força que eu tinha de vê-la de novo. Nem que fosse só mais uma vez. No sonho, eu acordei num lugar diferente. Tudo era iluminado por uma luz dourada que parecia vir de todos os cantos. O chão era coberto por um tapete de flores amarelas, margaridas, girassóis pequenos e outras que eu nem sabia o nome. Pareciam que dançavam suavemente ao ritmo de um vento. Era um vento morno e tinha um perfume maravilhoso. O cheiro do ar era doce e fresco ao mesmo tempo, como frutas maduras misturada com perfume que a minha mãe costumava usar. Caminhei sem medo, descalço, sentindo a grama macia sobre meus pés. O céu acima era de um azul tão profundo que parecia uma pintura viva. Nuvens brancas passavam devagar. E no meio daquele jardim infinito, debaixo de uma enorme árvore, ela estava, minha mãe, vestida com um vestido azul claro que esvoaçava com a brisa, e seus cabelos, sempre presos em um coque meio bagunçado, agora caíam livres nos seus ombros, brilhando sobre a luz do sol. Quando ela me viu, abriu os braços sorrindo do jeito que só ela sabia sorrir para mim. Um sorriso que dizia: "Você está seguro." Corri, tropeçando no meio daquelas flores, chorando e rindo ao mesmo tempo. Quando a alcancei, ela me ergueu do chão como fazia quando eu ainda era menor, rodopiando no ar. O cheiro dela, a textura do vestido, o calor do abraço, tudo era tão real que eu esqueci que aquilo era um sonho. Nossa, gente, eu comecei a contar aqui, eu tô me arrepiando toda. Voltando aqui. Tudo era real. Tudo era tão real que eu esqueci que aquilo era um sonho. E ela me disse: "Meu menino", com uma voz que parecia uma canção, "você sentiu minha falta, não foi?" E eu só conseguia sentir, apertando meu rosto contra o seu peito. Ela se ajoelhou diante de mim, segurando meu rosto com as 2 mãos e olhando com os olhos cheios de amor e uma leve tristeza. "Eu não fui embora", ela disse. "Só mudei de casa. Agora eu moro aqui nesse jardim. Aqui é bonito e é seguro, e eu estou feliz." Eu só soluçava tentando entender. Ela passou os dedos pelos meus cabelos, paciente como sempre foi, e disse: "Eu sei que é difícil, mas eu sempre vou estar perto de você. Toda vez que você sentir saudades, feche seus olhos." E ela levou a mão ao meu peito e disse: "Me procure aqui dentro." Pegou minha mãozinha e guiou até o riacho de águas cristalinas que serpenteava ali pelo jardim.
Parecia ter peixinhos dourados, prateados, algo brilhava lá dentro. Pedras que reluzia, talvez. O som da água corrente era como um sussurro gentil, quase como se fosse o próprio jardim. Ela continuou me dizendo: um dia, muito lá na frente, a gente vai se encontrar de novo. Mas até lá, você tem muitas coisas lindas para viver. Promete ser feliz para mim? Mesmo eu sem entender direito, eu a senti segurando forte a mão dela. Ela me abraçou mais uma vez. Enquanto me apertava contra si, sussurrou: eu te amo, meu pequeno. Sempre, sempre vou te amar. E aos poucos o brilho ao nosso redor começou a se intensificar. As flores, os riachos, a árvore, tudo começou a se dissolver numa névoa dourada. Ela me deu um beijo na testa e com lágrimas nos olhos me disse baixinho: agora acorde, meu amor, e lembre-se, estou sempre com você. Quando abri os olhos, estava de volta na casa da minha tia. O quarto ainda tinha uma espécie de luz pálida da manhã, filtrada ali pelas cortinas. Meu travesseiro estava todo encharcado de lágrimas, mas meu coração estava diferente. Não estava mais pesado, com aquela angústia da dor da partida dela. Era como se uma parte daquele jardim ainda vivesse em mim. Levantei devagar, fui até a cozinha, onde minha tia preparava o café. Ela se virou, preocupada, talvez esperando encontrar em mim o mesmo menino triste e perdido dos últimos dias. Mas eu me aproximei dela, com passos firmes, e disse com a voz ainda rouca de sono: tia, eu vi a mamãe. Ela mora num jardim bonito agora. Ela diz que tá feliz e que mora aqui também. E apontei para o meu peito. Minha tia deixou a colher que ela segurava cair e olhou, se enchendo de lágrimas, me puxou para um abraço e ficou assim comigo no colo, me balançando devagar, como se quisesse me proteger para sempre. E aquele pequeno pedaço de luz que estava em mim, aquilo que eu tinha trazido do outro lado, eu sentia que tinha algo dentro de mim, algo muito especial. Naquele dia eu entendi que a morte não era o fim, era só como se fosse uma mudança de endereço. E que mesmo invisível, o amor da minha mãe ainda seria meu lar. Eu tinha 5 anos e me lembro de tudo até hoje, pois os sonhos não pararam. Como uma criança de 5 anos podia lembrar de tantos detalhes? Eu não sei. Só sei que os sonhos não pararam. Anos se passaram e aquele sonho nunca mais me deixou. Cresci e com o tempo aprendi a lidar com a saudade. Não doía menos, a dor só se transformava, mudava de forma. Mas sempre que a tristeza ameaçava me engolir, eu fechava meus olhos e tentava voltar para aquele jardim de flores amarelas. Às vezes conseguia sentir o perfume no ar, tão nítido que parecia realmente real. Em outras, era só uma lembrança suave, como uma música antiga, tocando ao fundo da minha mente. Quando fiz 7 anos, no meu primeiro dia de aula em uma escola nova, entrei tremendo de medo. Eu não conhecia ninguém, não sabia como seria. Enquanto me sentava no fundo da sala, fechei meus olhos por um instante e imaginei minha mãe ali. Sorrindo, debaixo de uma árvore, senti uma onda de coragem, uma aquecer ali no meu peito. Respirei fundo, levantei a minha mão para me apresentar. E algo que até então eu jamais teria feito sozinho. Quando fiz 11 anos, ganhei meu primeiro prêmio de redação na escola. Era uma pequena medalha dourada que não tinha muito valor para os outros, mas para mim era tudo. Lembro-me de olhar para o auditório cheio de pais e mães batendo palmas e eu sentindo vazio, uma falta insuportável. Até que no meio da multidão, por um segundo, achei ver um brilho azul de um vestido balançando entre as pessoas. Então fechei meus olhos e sorri. Eu sabia que de alguma forma a presença dela estava ali. E estava vendo tudo o que estava acontecendo comigo. Quando completei 18 anos, no dia da minha formatura do ensino médio, eu subi no palco com o coração aos saltos. Não por causa da plateia,
mas porque naquela manhã tive outro sonho. No sonho, eu estava de novo naquele jardim, mas dessa vez eu não era mais criança, eu era um homem. Mamãe estava lá, sentada na beira do riacho, com o mesmo sorriso de antes. Me disse: "Você cresceu tão lindo, meu menino. Estou tão orgulhosa de você." Ela me entregou uma pequena flor amarela que parecia uma margarida, mas era como se fosse feita de luz. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela sussurrou: "Sempre que você sentir medo do futuro, lembre-se que eu estou aqui." Acordei com uma sensação de força que me acompanhou o dia inteiro. E na hora de receber o diploma, mesmo com a minha tia ali, eu só olhei para o céu e a agradeci. E a vida continuou. Quando me apaixonei pela primeira vez, fechei os olhos e pedi a benção dela. Quando chorei de coração partido, senti como se as mãos invisíveis dela acariciassem meu cabelo, do mesmo jeito de quando eu era pequeno. Alguns anos depois, me casei. Meu filho nasceu, e segurando aquela pequena vida ali nos braços, a primeira coisa que eu pensei foi: queria que a minha mãe estivesse aqui para ver isso. E naquele momento, eu juro, o quarto se encheu de um perfume suave e doce, exatamente igual ao perfume que ela usava. E todos sentiram, inclusive os médicos, os enfermeiros, e eles comentaram sobre. Foi assim que eu soube que ela de alguma forma estava ali, ela estava presente no nascimento do meu filho. Mesmo agora, já adulto, velho, às vezes fecho os olhos e me imagino caminhando novamente por aquele jardim. As flores continuam amarelas, o riacho ainda canta baixinho e debaixo da árvore frondosa e grande ela me espera sorrindo. No fim das contas, o que minha mãe me ensinou naquela noite distante foi a verdade mais simples e mais poderosa de todas. O amor, ele não morre, ele é eterno. E dentro de mim, naquele cantinho ali no jardim, ela vive sempre. Ou seja, dentro do meu coração. Isso aqui é apenas um resumo do que eu vi, do que eu vivi. E meu filho, ele agora com 4 anos, diz que conheceu a sua vovó e que ela mora num jardim. E só assim a minha esposa acreditou em mim, pois eu nunca tinha falado desse assunto perto dele. Ela me incentivou a escrever esse relato para você. A gente te ouve enquanto almoçamos ou estamos de bobeira. Gostamos muito. Não sei se você vai acreditar, mas eu sei que é real. Se quiser contar no canal, ficarei feliz e quero dizer que a morte não é um adeus, é apenas um até logo. Muito obrigada. Agradeço pelo relato. E que lindo, gente, o relato dele. E talvez essa, né, foi uma forma dele aceitar ali, né, a morte, né, foi uma forma que o espírito da mãe dele, né, arranjou ali, dele aceitar ali a morte dela, porque uma criança de 5 anos, né, não entende o que está acontecendo. Eu, pelo menos com 5 anos, 4 anos, eu não entendia. Portanto, eu lembro, até pouco tempo, né, eu e meu primo, a gente estava conversando no dia que o pai dele faleceu, meu tio, a gente estava brincando, criança, a gente estava brincando. Pra gente era tipo, o caixão tava lá na sala e a gente brincando. A gente não entendia o que estava acontecendo ali, né? É muita coisa assim que a gente, com o passar do tempo, que a gente vai entendendo. E essa foi uma forma, né? Através dos sonhos e nos momentos mais importantes. Ele sentia e ainda sente. E agora, né? O filho dele, né? Será que, tipo, ela continua lá? Talvez ela não vai reencarnar mais, né? Que interessante e muito bonito o relato, né? A parte ali, a primeira parte, né? Chegou a emocionar, é muito lindo. E por mais, né? Relatos assim, né? Relatos que não tenha coisas de assustador, né? E nem pessoas más. E o nome do relato é Minha Mãe Não Vai Mais Voltar, mas ela ainda está aqui. Oi Mariana, tudo bem com você? Meu nome é Fulano. Faz 10 anos que minha mãe faleceu. 10 anos de saudade, de silêncio em datas importantes, de um vazio à mesa, de ausência. Mas
mas seria mentira dizer que ela partiu por completo, porque de um jeito estranho e sobrenatural, ela nunca me deixou. Minha mãe foi tudo para mim, uma mulher forte, guerreira, daquelas que aguentam o mundo nas costas com um sorriso sereno. Sofreu muito na vida, mas nunca deixou de ser generosa e protetora. E o que mais me doeu foi a forma como que ela se foi. Uma forma rápida, de um aneurisma sem aviso e sem tempo para despedida. A dor da perda me acompanha por anos. A ausência dela pesava nos momentos bons e esmagava nos ruins. Mas tudo mudou a partir do primeiro sonho que eu tive com ela. Foi um mês depois da sua morte. Eu estava dormindo profundamente quando a vi. Ela estava sentada na beira da minha cama, me olhando, como fazia quando eu era criança e estava doente. A luz do quarto estava estranhamente azulada, como se não fosse uma luz comum aqui do nosso mundo. E ela sorria. E dizia: "Você não está sozinho, meu filho." Acordei com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não foi só um sonho. Eu sentia o travesseiro levemente afundado do lado, como se alguém realmente tivesse estado ali. Depois disso, os sonhos com ela se tornaram mais frequentes, sempre com o mesmo clima de paz e sempre com aquela luz azul, sempre com as palavras doces e às vezes conselhos. Teve uma noite que eu estava prestes a tomar uma decisão terrível, me envolver com gente perigosa por dinheiro. E ela apareceu em sonho e me disse: "Isso não é para você. O que vem fácil leva junto a sua paz." Na manhã seguinte, o esquema que eu iria entrar foi descoberto pela polícia. Se eu não tivesse seguido em frente, hoje estaria preso ou pior. Comecei a anotar no caderno cada sonho, e com o tempo percebi que ela não aparecia aleatoriamente. Ela surgia sempre quando eu estava à beira de um abismo, como se fosse um anjo me protegendo. Quando meu coração estava mais fraco, quando eu perdia a esperança, ela sempre aparecia em sonhos. Um dos sonhos mais marcantes foi numa noite de fevereiro. Eu estava muito deprimido, me sentia inútil, questionando até a minha vontade de continuar vivendo. Nessa noite, ela apareceu de novo, mas havia algo diferente. Ela estava vestida de branco, com os cabelos soltos, e atrás dela havia uma espécie de um jardim brilhante, como flores que eu nunca tinha visto na terra. Ela se aproximou, segurou meu rosto e disse: "Minha missão já foi cumprida, meu filho. Eu não vou mais reencarnar. Agora fico aqui do outro lado, te esperando e te protegendo." E eu perguntei: "O que isso quer dizer, mãe?" Eu estava já chorando. Ela sorriu e um sorriso cheio de luz. Ela sorriu, um sorriso cheio de luz, e disse: "Quer dizer que minha alma já evoluiu, que o amor que eu te dei foi suficiente e que agora sou parte da luz. A luz não volta, só guia." Acordei com o coração disparado. Aquele sonho mudou tudo, porque pela primeira vez eu não chorei de dor, chorei de gratidão. Desde então, ela ainda aparece de vez em quando, sempre no mesmo tom suave, às vezes apenas para me observar a dormir, outras para me avisar sobre algo. E sempre envolvida naquela áurea clara, aquela luz que nenhum pesadelo consegue atravessar. Já conversei com espiritualistas sobre isso. Alguns dizem que ela virou uma espécie de guia, ou espírito de luz. Outros dizem que ela está ligada a mim por seu amor de mãe, e que mesmo tendo encerrado seus ciclos das encarnações, escolheu permanecer próxima a mim até eu cumprir meu caminho. Eu não sei qual é a explicação correta, mas sei de uma coisa: o amor de mãe é tão forte que nem a morte consegue apagar. Ela pode ter partido desse mundo. Pode ter dito que não voltará mais a reencarnar. Pode ter dito que não voltará mais a encarnar. Mas todos os dias eu sinto a presença dela ao meu redor.
na calma que invade quando estou prestes a surtar, a desmoronar, e todas as noites antes de dormir, eu fecho os meus olhos e digo: boa noite, mãe. Obrigada por você não me deixar. E eu juro, tem noites que sinto alguém passando a mão na minha cabeça, como se fizesse uma espécie de cafuné. E eu sinto que é ela. Depois daquela noite em que minha mãe me disse no sonho que não reencarnaria mais, as coisas começaram a mudar de forma sutil, intensa. Não foram só os sonhos. Comecei a notar pequenos sinais pela casa. Luzes que piscavam exatamente no momento em que eu pensava nela. Um rádio que ligava sozinho, que ela amava ouvir. Que ela também amava ouvir enquanto lavava louça. Como é grande o meu amor por você, é o nome da música. Achei que fosse coincidência, até o dia que eu me perguntei em voz alta: mãe, é você? O rádio parou em um silêncio absoluto e então voltou a tocar sozinho, no mesmo trecho da música. E ali eu percebi. Ela não vinha só em sonhos, ela estava mesmo. Alguns dias depois, tive outro sonho. Dessa vez o cenário era diferente. Estávamos em um campo aberto, cercado por árvores altíssimas. E o céu era lilás, um lilás que eu jamais vi em algum lugar desse mundo. Ela estava lá, sentada sobre uma árvore, me esperando. Quando me aproximei, ela abriu os braços e me abraçou forte, como fazia quando eu voltava chorando da escola. E disse: você está indo muito bem, meu filho. Mesmo quando duvida disso, você está indo bem. E foi aí que eu perguntei: mas por que você não fica mais tempo comigo, mãe? Só em sonhos? Ela olhou para o céu lilás e respondeu com suavidade: se eu ficar mais, você não aprende a caminhar sozinho. Meu amor é eterno, mas o seu caminho é seu. Eu estou por perto, mas invisível. Isso é um amor maduro da alma. Eu acordei com o travesseiro molhado, mas com uma leveza inexplicável no peito. Na semana seguinte, sofri um acidente de carro. Estava chovendo muito, o pneu estourou e o carro girou na pista. Era para eu ter batido direto num poste de concreto. Mas de alguma forma o carro desviou sozinho, sem que eu conseguisse controlar. E eu fui parar lá na grama, sem nenhum arranhão. Na mesma noite, eu sonhei com ela. Ela apareceu novamente. Estava mais brilhante do que nunca. Parecia mais um anjo. E me disse que ainda não é sua hora. Eu segurei o volante por você. Depois disso, parei de duvidar. Ela está presente. Às vezes sinto o cheiro até do arroz doce no meio da madrugada, o mesmo que ela fazia quando eu ficava triste. Ou o som de passos leves, como os dela, atravessando o corredor da casa. Mas o mais forte foi o que aconteceu no Dia das Mães, do ano passado, 2024. Fui ao cemitério, levei flores, rezei. Voltei para casa com o coração pesado e no fim da tarde eu cochilei no sofá. No sonho, ouvi barulho de panela, risos e som de chaleira no fogão. Quando me virei, eu vi ela lá na cozinha da casa, onde eu cresci, usando um avental florido, que sempre usava nos domingos. Ela me serviu um prato e olhou nos meus olhos e disse: essa é a última vez que você vai me ver assim, tão nítida. Não chore, eu cumpri minha missão e agora sigo em outro plano. Vou continuar te protegendo, só que mais de longe. E eu perguntei: eu vou esquecer de você, mãe? Perguntei com medo. Ela sorriu e respondeu com a voz mais doce que eu já ouvi: não, porque o amor verdadeiro não se esquece, filho. Ele se transforma em parte de quem você é. Desde então, nunca mais sonhei com ela daquele jeito claro e visível. Mas às vezes, nos meus sonhos mais nebulosos, há a presença dela, uma presença brilhante, um toque na minha mão e uma sensação de que ela está ali, só observando. Quando tenho pesadelos, sempre acordo com a sensação de que algo me acordou e acredito que é ela. E nos dias em que tudo parece dar errado, quando eu sinto que eu vou cair, algo me segura, um impulso invisível e uma paz que surge do nada.
Então eu sei que de alguma forma ela está ali. Acho que esse fato dela não se reencarnar mais pode ter transformado ela num anjo que me protege. Sei que ela não reencarnará, não voltará mais em outro corpo. Sua missão foi cumprida. Ela se tornou uma parte da luz, mas essa luz ainda ilumina meu caminho de alguma forma. Ela é um anjo e está me protegendo. Hoje sou casado e minha esposa descobriu seu canal aqui no YouTube e me mostrou. Vendo seus vídeos, pensei que o Dia das Mães está próximo. Você poderia contar esse relato, que fez parte da minha vida. Não é muito sobrenatural como coisas de terror, mas é algo bom. Muito obrigada e espero que você conte. Contado, muito obrigada a você. E, gente, que mais um relato assim que eu separei aqui pra contar, né? Fora de coletânea pra vocês. Achei muito interessante, né? A mãe dele, tipo, tem essas coisas, né? Que eles falam que chega um certo momento, né? Que a alma, ela tá ali evoluída e ela não vai reencarnar mais. Você sente ali, né? Tem pessoas que sentem como se fosse talvez a última reencarnação, né? A pessoa morreu, evoluiu ali. E mais uma vez, né? Como o relato anterior sobre a questão da mãe morrer, né, e tá ali protegendo o filho. E ele acredita que ela virou ali, de certa forma, ela virou um anjo, talvez, né? E que lindo, né? Que lindo. Mas vamos aqui, gente, pro próximo e último relato. E é uma história um pouco triste, né? Tem a ver com sobrenatural, mas é um pouco triste. E o nome desse relato é A Vida Triste da Minha Mãe, envenenada pela sogra. Oi, Mariana, tudo bem? Meu nome é Sara e pode falar sem problema algum. Tenho 25 anos e esse relato aconteceu com a minha mãe. Eu acompanhei algumas partes. Minha mãe se chamava Eliane e tudo o que eu sei sobre ela é feito de dor, silêncio, sussurros, que ninguém tem coragem de repetir em voz alta. Cresci ouvindo boa parte de pedaços da sua história, sempre falada pelos cantos, como se eles tivessem medo que alguém descobrisse. Minhas tias, meu pai e outras pessoas que frequentam a nossa casa. Mas agora eu posso te contar uma parte do que eu vi. Minha mãe não morreu, ela foi levada, caçada e destruída por forças que não pertencem a esse mundo. Minha avó paterna, Dona Hilda, era uma mulher fria, daquelas que te olha como se já soubesse de um segredo seu. Nunca gostou da minha mãe, sempre me tratou bem, mas da minha mãe ela nunca gostou. Desde o começo dizia que meu pai merecia alguém de verdade. Minha avó fazia simpatias, deixava pratos de comida no canto da casa, rezava com palavras que não eram de Deus. E minha mãe, uma mulher doce, humilde e apaixonada pelo meu pai, se casou muito jovem e com o tempo foi ficando triste, abatida, como se carregasse uma pedra dentro do seu peito. Sempre muito doente, cansada e ninguém sabia por quê. As coisas só pioraram quando tivemos dificuldades financeiras e tivemos que mudar para a casa da minha avó paterna. Foi ali que o mal de verdade começou a se mostrar. Me lembro, mesmo bem pequena na época, dos vultos que passavam pelo corredor. Portas que batiam sozinha, pratos que caíam da prateleira do nada. Minha mãe acordava gritando à noite, dizendo que alguém puxava seu pé. Mas não era assombração. Ela começou a emagrecer muito, rápido demais. Tinha febres misteriosas, tossia sangue e os médicos diziam que era nervoso, estresse. Mas minha mãe jurava que estava sendo envenenada e um dia a verdade apareceu. Uma vizinha, Dona Sônia, me chamou na calçada, eu já tinha 13 anos na época, e me disse o seguinte: seu pai não pode saber, mas eu vi. Vi tua avó mexendo com uma panela à meia-noite, murmurando nomes. Depois colocou a erva preta no prato e deu para sua mãe. Isso não é comida, é um trabalho de alma ruim.
Mesmo ela dizendo que meu pai não poderia saber, eu fui e contei para o meu pai. Não acreditou, disse que era impressão minha e que a vizinha era doida. A vizinha sumiu dias depois, mudou de cidade. Até hoje não sei se fugiu ou se fizeram algo para ela desaparecer. Minha mãe, depois disso, começou a definhar. Já não saía mais do quarto. Dizia que ouvia vozes, que a casa tinha olhos. Diz que a própria cama respirava à noite. Que havia uma sombra em forma de bicho no teto. Achei que ela estava delirando. Uma noite acordei com ela chorando. Fui ao seu quarto e encontrei ajoelhada no canto. Esqueci de falar, meu pai, ele nem dormia mais na casa da minha avó. Ele trabalhava longe e ficava dias e dias fora de casa. Ela estava ajoelhada no canto, rezando, desesperada, segurando um terço queimado. Terço queimado? Ela dizia o seguinte: ela fez pacto. A mãe dele fez pacto com coisa ruim. Eu vi com meus olhos. Ela quer que eu suma para sempre da vida de vocês. Ela diz que minha alma não vai ter descanso. No dia seguinte, minha mãe amanheceu morta, na cama, sozinha, sem marcas, sem explicações. Os médicos disseram que foi parada cardíaca, mas eu sei que foi outra coisa. Durante o velório, minha avó, Dona Hilda, permaneceu em silêncio. Meu pai chorava, mas parecia um choro falso. Dona Hilda, minha avó, sem uma lágrima, sem um gesto de dor, e quando achou que ninguém estava olhando, se aproximou do corpo da minha mãe e sussurrou algo no ouvido dela, que eu não consegui entender, e eu vi com meus próprios olhos, eu juro. Naquele exato momento em que ela sussurrava algo, a vela perto do caixão apagou sozinha. Depois disso, a casa mudou. Eu comecei a ver minha mãe no espelho, na sombra da porta. Ouvia ela me chamando durante a noite. O cheiro de perfume dela vinha do nada. A luz do quarto acendia sozinha às 3 da manhã. E eu sabia que de alguma forma ela estava presa ali naquela casa, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, presa por algo que não deixava sua alma subir. Acho que foi minha avó. Chamei um padre para benzer a casa, mesmo contrariando a minha avó. E ele disse que nunca havia sentido uma energia tão densa. Vomitou durante o ritual e nunca mais voltou. Padre vomitou? Certa noite, minha avó caiu da escada, quebrou a bacia. Enquanto gritava de dor e eu tentando ajudá-la, eu juro que vi uma silhueta, a silhueta da minha mãe, parada no topo da escada, olhando para baixo, como se finalmente dissesse: agora você sabe como dói. Minha avó morreu meses depois, sozinha e apodrecendo em vida, dizendo que a mulher do fogo vinha buscá-la toda noite, que a minha mãe estava judiando dela. Ninguém mais ousa morar naquela casa. Eu e meu pai, graças a Deus, nos mudamos. Hoje já sou adulta. Ainda sonho com a minha mãe, mas nos sonhos ela está sempre presa em um campo seco, escuro e pedindo ajuda. Às vezes escuto ela me dizendo: estou quase livre, filha, quase, mas ainda tenho um nó para desfazer. Esqueci de falar que sou média e sensitiva. E eu juro, por tudo que há de mais sagrado, vou descobrir um jeito de quebrar essa maldição e libertar a minha mãe, seja lá de onde ela esteja. Porque a minha mãe não merecia aquele fim. Ela era uma pessoa cheia de luz. Foi arrastada por breu, por alguém que dizia ser família, a minha avó, sua própria sogra. Mas a história não termina aí. Esses sonhos, eu ainda vou encontrar uma maneira e vou libertar minha mãe, nem que eu tenha que encarar o próprio inferno. E assim que eu estiver um desfecho, eu volto aqui para te contar. Muito obrigada por contar meu relato, e eu sei que a minha mãe, de alguma forma, o espírito dela está preso naquela casa.
Eu que agradeço. E que forte, gente, esse relato aí. Nossa, essa mulher sogra, então, ela era uma, como diz o relato, né, que eu contei aqui sexta-feira, né, era uma maldita, né, que fazia ali coisas ruins. Por que essa raiva toda aí da sua mãe? Né, ela... A vizinha também, né, estranho que a vizinha viu ela mexer num... Ela mexer em panelas, né, à meia-noite, coisar ali ervas. E ela viu ela colocando ali pra sua mãe. Que loucura, né? E essa coisa aí de você sonhar, e por que ela tá presa, né, nesse local? Né? Seria tipo um purgatório, talvez? Que estranho. E ela, né, fala que tem um nó pra desfazer. Você falou que é médio sensitivo. Será que você já procurou um centro, né, onde eles possam ajudar a falar o que tá acontecendo, o que tá prendendo ela aqui? E se ela na casa, será que tem algo enterrado lá? Porque sua avó falava que a alma dela não teria descanso. É que estranho, muito estranho. Gente, mas aqui essa foi a coletânea de Dias das Mães. E é isso, gente. Se gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscrevam. Se tiver alguma história, algum relato sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui na descrição desses vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo relato. E feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão assistindo esse vídeo aqui. Muito obrigada e fui!